Fala galera, eu tô aqui agora no escritório do YouTube, acabei de sair de uma reunião aqui com o pessoal da Fundação Lema. Olha aí, pessoal da Tex Tour. Todo mundo aqui. Foi muito boa a reunião, a gente se encontrou na verdade com o pessoal do YouTube for Good, que eles apoiam várias instituições diferentes a ter um impacto maior, seja em ONG, seja em educação. A gente esteve conversando aqui com várias pessoas nesse sentido. E bom, eu vou falar um pouquinho mais pra vocês em outro vídeo, explicando mais como é que foi essa reunião. Já, porque aqui agora a gente vai ter que pegar a van. Valeu! Fala galera, hoje foi mais um dia de reuniões aqui no Vale do Silício. Especificamente eu acabei de sair de uma startup chamada Udemy, só que eu queria falar com você aqui um pouco mais sobre como é que foi a experiência no YouTube. Primeiro que o YouTube foi uma startup adquirida pelo Google, que a gente não dispensa comentários, né? Talvez você esteja vendo esse vídeo no YouTube ou no Face, mas muita gente me acompanha pelo YouTube, eu recebo mensagens diárias pelo YouTube, deixando comentários aqui no canal, e isso é muito gratificante para mim, saber que tá sendo útil para você essa série de vídeos que a gente tá fazendo. Talvez esse seja o episódio 181, se eu não estou enganado. E bom, como é que foi a reunião lá no YouTube? Primeiro a gente foi recebido lá no YouTube for Good, que é uma divisão do YouTube. Na verdade são dois prédios enormes. A gente foi para esse andar específico lá no quinto andar, que era do YouTube for Good. Eles ajudam empresas, organizações, ONGs, fundações e vários tipos de instituição a terem maior impacto fazendo uso da plataforma deles. Então, a missão lá do YouTube for Good é justamente de ajudar a levar mais revoluções à frente. Foi uma coisa que a gente conversou muito, sobre como o YouTube é uma plataforma para gerar uma revolução. Eu acredito muito nessa revolução. Na verdade, há anos eu venho trabalhando com EdTech, com educação, e eu posso dizer que a única coisa que vai mudar o Brasil e o mundo, pelo menos é o que eu acredito, é a gente dar mais educação para as pessoas. Quando todo mundo tiver acesso à educação de qualidade, a gente vai crescer como Brasil, como raça humana de verdade. Se você vê ao longo da história da humanidade, a gente só avançou o quanto a gente avançou quando a tecnologia ajudou a educação a ser desenvolvida. Então, por exemplo, os pergaminhos, olha só que coisa doida, mas milhares de anos atrás, quando inventaram tecnologias para passar o conteúdo, o conhecimento, a educação adiante, foi que começou a ser democratizado isso. Então, o uso de ferramentas como pergaminho, por exemplo, serviu com que a gente conseguisse passar a escrita adiante. E depois começaram a fazer páginas, começaram a fazer livros, e aí, mesmo que monopolizado esse conhecimento, mas foi passado adiante. Depois foi mais democratizado, começaram a surgir as universidades, começou a ser mais fomentado a educação no modo geral, e a gente vê como a raça humana foi crescendo. É como Newton fala, Sir Isaac Newton, grande físico, descobridor aí das leis da mecânica. Ele fala que ele não foi um grande gênio. Ele diz assim: eu não fui um grande gênio. Eu, na verdade, subi no ombro de gigantes. E esses gigantes foram os grandes pensadores que vieram antes dele. Então, isso é bem verdade. A educação, ela surge, não é simplesmente de uma pessoa que pensou alguma coisa. Na verdade, é aquele conhecimento acumulado de milênios que a gente vai aprendendo por conta da educação que a gente teve, que a gente às vezes nem percebe o quanto que foi difícil de conseguir trazer aquele conhecimento pra gente. Foram necessários milênios, foram necessários, às vezes, até guerras para levar isso adiante, que não é isso que eu não tô sendo a favor de guerra não, mas falando assim, para você ver como foi difícil evoluir para chegar no nível que a gente chegou. Mas a raça humana, ela evoluiu quando a gente conseguiu pegar esse conhecimento, aplicar ele de forma prática. Então as tecnologias surgiram para melhorar a nossa vida. E, por exemplo, muitas das ferramentas que a gente tinha aí no século XVI, XVII, foram justamente por conta do que os pensadores, filósofos conseguiram colocar em prática. Então, os próprios princípios da mecânica fizeram com que a gente tivesse ferramentas que fizeram a nossa vida mais fácil. E quanto mais o conhecimento é disseminado, mais novas ferramentas a gente vai criando. É por isso que nesse momento a gente está passando por uma enorme revolução na raça humana, porque a gente tem acesso a conteúdo, educação, conhecimento, de forma instantânea. Por exemplo, nesse momento aqui agora, eu estou em São Francisco, participando do EdTech Tour, e estou compartilhando o conhecimento para você do que está acontecendo aqui. Imagina que isso seria completamente impossível poucas décadas atrás. Poucas décadas atrás seria impossível você estar me vendo aqui agora, ou me ouvindo aqui agora, em tão pouco tempo. Então, olha só que coisa interessante, é a tecnologia ajudando
a educação a se desenvolver e a educação ajudando a tecnologia a se desenvolver. Então é um círculo virtuoso que a gente sempre viveu como raça humana. Se você for ver, a qualidade da vida da raça humana cada vez mais está aumentando graças à disseminação da educação. E nesse momento agora, que a gente está passando por mais uma... Não mais uma, eu acho que é a principal, maior disrupção na vida do ser humano, é graças à facilidade que a gente tem de ter conhecimento e de conseguir aplicar esse conhecimento, graças à internet, graças a dispositivos diferentes, como o mobile, que é o que estou gravando aqui, por exemplo, por um celular, por um iPhone. Olha só, essa tecnologia a gente não tinha antes. Então, o conhecimento está sendo divulgado muito rápido. E é por isso que a gente consegue democratizar a educação no mundo. Porque a gente tem as pessoas têm acesso e tem o conhecimento chegando para elas. E é só assim que a gente muda mesmo. E voltando para o YouTube, eu comecei a falar disso, mas eu sou tão apaixonado pelo assunto da educação que acabei até viajando um pouco mais aqui. Mas o fato é que o YouTube é uma das mais disruptivas tecnologias, por mais que ela não seja tão inovador assim. Vídeo não é tão inovador, a gente tem vídeo aí há décadas também, mas o YouTube como plataforma de alcance mundial, eles têm mais de 1 bilhão de usuários no mundo todo, ele permite com que a gente leve conhecimento assim. Esse episódio é um exemplo disso. Talvez você não tivesse acesso a alguns dos conceitos que eu falo aqui diariamente, e por você estar acompanhando o canal, você ouve uma coisa, coloca em prática, cria um negócio e vai andando, e vai melhorando. E se não fosse essa tecnologia, essa plataforma que é o YouTube, a gente não teria tão rápido essa revolução que a gente conversou lá nessa reunião, sobre como o YouTube ele é uma plataforma de revolucionar, trazer essa mudança para a vida das pessoas, o que é verdade. Veja como hoje a gente consegue revolucionar várias áreas graças ao YouTube, por exemplo. Então, é essa missão que a gente veio aqui, falando, acredito em nome de todos que estão presentes no EdTech Tour, que a gente veio com a missão de mudar a educação no Brasil. Para isso que a Fundação Lema escolheu a gente como talento da educação, como Startups Aceleradas do Sartelli, como Lema Fellows, e a gente acredita nessa missão de ajudar a educação brasileira a se desenvolver através de uso de tecnologias. Então tem várias startups, somos 7 startups aqui presentes no Vale, se conectando com o YouTube. E a primeira coisa que lá no YouTube perguntaram pra gente foi dizer assim, como é que a gente pode trabalhar em parceria? Como é que o YouTube pode trabalhar em parceria com as startups do Brasil para aumentar essa revolução? E eu vou deixar essa pergunta para você, como é que a gente pode aumentar essa revolução utilizando as tecnologias? Responde aqui um comentário se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo Face, se você está vendo pelo podcast. Deixa um review explicando como é que a gente pode usar a tecnologia para alavancar o nosso país. Um abraço, bota para quebrar e a gente se vê amanhã, que todo dia tem mais. Valeu!